Senhor, o seu jantar já vai ser servido. Se você conseguir conversar com meu filho surdo, eu te dou meu salário. Se conseguir falar com meu filho surdo, eu te dou 1 ano do meu salário. Foi isso que o milionário arrogante disse, rindo, achando que estava por cima de todo mundo. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Alguns abaixaram a cabeça, outros fingiram que não ouviram. Mas ele não contava com uma coisa. A garçonete ouviu tudo. E o que parecia só mais uma humilhação pública, começou a virar uma lição que ninguém ali vai esquecer. Sem gritar, sem discutir, sem pedir nada em troca. Ela deu apenas um passo à frente. E naquele momento, o sorriso do milionário começou a desaparecer. O que aconteceu depois fez o restaurante inteiro ficar mudo. E o arrogante percebeu tarde demais que dinheiro não compra tudo. Mas uma coisa eu te garanto. Quando você ouvir o que essa garçonete fez, vai entender por que ele nunca mais zombou de ninguém. O restaurante era daqueles caros demais até para olhar o cardápio sem culpa. Talheres brilhando, garçons andando em silêncio treinado, música baixa. Tudo feito para deixar claro quem manda ali, quem tem dinheiro. Na mesa central, um homem de terno caro ria alto. Ria como quem nunca foi contrariado na vida. Ria como quem está acostumado a ser obedecido. Isso é ridículo, disse ele batendo o copo na mesa. Meu filho não precisa de pena. Precisa é de limites. Ao lado dele, um menino de uns 8 anos observava tudo em silêncio. Não falava, não reagia. Apenas segurava firme um carrinho pequeno, gasto, como se fosse a única coisa segura naquele lugar. O pai percebeu os olhares das mesas ao redor e gostou. Gostou da atenção. Foi então que ele levantou a voz ainda mais. Quer saber? Disse olhando em volta. Se alguém aqui conseguir falar com meu filho surdo... Ele fez uma pausa dramática. Sorriu. Um sorriso de deboche. Eu dou 1 ano do meu salário. Algumas pessoas engasgaram. Outras riram sem graça. Ninguém respondeu. O silêncio ficou pesado, constrangedor, doloroso. O menino abaixou a cabeça. E foi nesse exato momento que ela apareceu. A garçonete. Uniforme simples, avental já um pouco gasto. Rosto cansado de quem trabalha demais. Se conseguir falar com meu filho surdo, eu te dou 1 ano do meu salário. Foi isso que o milionário arrogante disse, rindo, achando que estava por cima de todo mundo. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Alguns abaixaram a cabeça, outros fingiram que não ouviram. Mas ele não contava com uma coisa. A garçonete ouviu tudo. E o que parecia só mais uma humilhação pública, começou a virar uma lição que ninguém ali vai esquecer. Sem gritar, sem discutir, sem pedir nada em troca. Ela deu apenas um passo à frente. E naquele momento, o sorriso do milionário começou a desaparecer. O que aconteceu depois fez o restaurante inteiro ficar mudo. E o arrogante percebeu tarde demais que dinheiro não compra tudo. Calma, ainda não é agora que a verdade vem. Mas uma coisa eu te garanto, quando você ouvir o que essa garçonete fez, vai entender por que ele nunca mais zombou de ninguém. Se inscreva no canal agora, porque perder essa história é como sair antes da sobremesa. E logo a melhor parte. Deixa o like, é grátis, diferente do salário do milionário. Ativa o sininho, porque a continuação chega e chega forte. Fica até o final, porque algumas pessoas falam alto, mas outras calam qualquer um, sem dizer uma única palavra. O restaurante era daqueles caros demais, até para olhar o cardápio sem culpa. Talheres brilhando, garçons andando em silêncio treinado, música baixa. Tudo feito para deixar claro quem manda ali, quem tem dinheiro. Na mesa central, um homem de terno caro ria alto. Ria como quem nunca foi contrariado na vida. Ria como quem está acostumado a ser obedecido. Isso é ridículo, disse ele batendo o copo na mesa. Meu filho não precisa de pena. Precisa é de limites. Ao lado dele, um menino de uns 8 anos observava tudo em silêncio. Não falava. Não reagia. Apenas segurava firme um carrinho pequeno, gasto, como se fosse a única coisa segura naquele lugar. O pai percebeu os olhares das mesas ao redor. E gostou. Gostou da atenção. Foi então que ele levantou a voz ainda mais. Quer saber? Disse olhando em volta. Se alguém aqui conseguir falar com meu filho surdo... Ele fez uma pausa dramática. Sorriu. Um sorriso de deboche.
Eu dou 1 ano do meu salário. Algumas pessoas engasgaram. Outras riram sem graça. Ninguém respondeu. O silêncio ficou pesado. Constrangedor. Doloroso. O menino abaixou a cabeça. E foi nesse exato momento que ela apareceu. A garçonete. Uniforme simples. Avental já um pouco gasto. Rosto cansado de quem trabalha demais, mas com um olhar atento demais para passar despercebido. Ela tinha parado perto da mesa apenas para anotar o pedido. Mas tinha ouvido tudo. Você ouviu o que eu disse? O milionário perguntou, encarando-a. Ou precisa que eu repita? Ela respirou fundo. Por um segundo, pareceu que iria se virar e ir embora, como tantos outros fariam. Mas não. Ela ficou. Senhor, disse ela com voz firme, porém educada. O pedido já vai sair. Ele riu. Uma risada alta, humilhante. Não foi isso que eu perguntei. Você consegue falar com ele? Apontou para o menino. Ou vai fingir que não ouviu como todo mundo aqui? O restaurante inteiro parou. Garçons congelaram. Talheres ficaram suspensos no ar. Era como se todos estivessem esperando a mesma coisa. Ela se encolher. Ela pedir desculpas. Ela ir embora, mas a garçonete fez algo inesperado. Ela olhou primeiro para o menino, não para o pai. Para o menino. O garoto levantou os olhos devagar. Havia medo ali. E algo mais, uma esperança que ele mesmo parecia não entender. O milionário percebeu isso e se irritou. Não perca seu tempo. Ele não entende. Nunca entendeu. Essas palavras foram como facas. A garçonete fechou a mão devagar. Respirou fundo outra vez. Com licença, disse ela. Então aconteceu algo que ninguém no restaurante esperava. Ela não respondeu. Não discutiu. Não aceitou o desafio. Ela simplesmente fez uma coisa simples. Tão simples que passou despercebida no primeiro segundo. Mas no segundo seguinte, o riso do milionário começou a falhar. O barulho do restaurante diminuiu. E o menino reagiu. Não falou, mas reagiu. O pai percebeu. O que foi isso? Ele perguntou sério agora. A garçonete permaneceu em silêncio. O suspense tomou conta do ambiente. O que aquela garçonete fez em poucos segundos começou a desmontar a certeza daquele homem arrogante. Mas o verdadeiro impacto ainda estava por vir. O milionário franziu a testa. Aquele não era o tipo de reação que ele estava acostumado a ver. Ele esperava medo, esperava constrangimento, esperava desculpas. Mas o que viu foi controle. O que você acabou de fazer? Perguntou ele agora sem riso algum. A garçonete não respondeu de imediato. E isso o irritou ainda mais. Eu fiz uma pergunta. Ela levantou a mão suavemente. Não como quem manda, mas como quem pede calma. O gerente do restaurante deu 2 passos para frente nervoso. Ele conhecia aquele cliente. Muito bem. Senhor, qualquer coisa que o incomode... Não, o milionário interrompeu. Agora eu quero entender isso. Ele olhou novamente para o filho. O menino não estava mais encarando o carrinho. Estava olhando para a garçonete. Atento. Presente. Conectado. O coração do pai acelerou, mas ele disfarçou. Isso não significa nada. Ele faz isso às vezes, mas ninguém acreditou. Uma senhora na mesa ao lado levou a mão à boca. Um casal trocou olhares. Um garçom cochichou. Você viu isso? A garçonete deu um passo pequeno para o lado. Nada chamativo, nada exagerado. Mesmo assim, o menino acompanhou cada movimento. O milionário sentiu algo estranho subir pela garganta. Não era raiva, era insegurança. Você está brincando comigo? Ele disse, tentando recuperar o controle. Quer ganhar dinheiro fácil? Ele puxou a carteira devagar e a colocou sobre a mesa. O som do couro batendo ecoou como um desafio. Vamos, fala com ele. A garçonete olhou para a carteira. Depois olhou para o homem. Então disse algo que ninguém esperava. Isso não tem a ver com dinheiro. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Como é que é? Ele retrucou. Tudo tem a ver com dinheiro. Ela balançou a cabeça devagar. Nem tudo. O menino apertou o carrinho com menos força agora. Seus ombros estavam mais relaxados. O pai percebeu isso. E aquilo o atingiu mais do que qualquer palavra. O que você acha que está fazendo com meu filho? A voz dele agora era baixa, perigosa. A garçonete manteve a calma. Nada que ele já não merecesse há muito tempo. Essa frase caiu como uma bomba silenciosa. O gerente deu mais um passo suando.
Senhorita, talvez seja melhor. O milionário levantou a mão sem tirar os olhos dela. Não. Agora eu quero ver até onde isso vai. Ele se inclinou para a frente. Você acha que sabe mais sobre meu filho do que eu? A garçonete demorou alguns segundos antes de responder. Não, mas eu sei ver quando alguém está sendo ignorado. O silêncio ficou pesado. Denzel, o menino inclinou levemente a cabeça, como se estivesse tentando entender algo novo. O pai sentiu um aperto estranho no peito, algo que ele não sentia havia anos. Você está ultrapassando limites. Ela respondeu com firmeza tranquila. Talvez alguém precise ultrapassá-los. Nesse momento, algo mudou no ambiente. Não era mais um desafio. Era um confronto emocional. O milionário tentou rir de novo, mas a risada saiu curta. Quebrada. Isso é ridículo. Você é só uma garçonete. Ela não se ofendeu. Não abaixou a cabeça. Apenas respondeu. E ele é só uma criança. O menino desviou o olhar do pai e voltou para ela. Foi então que aconteceu outra coisa. Pequena. Quase imperceptível, mas suficiente para fazer o homem engolir seco. Filho, ele chamou tentando chamar atenção. O menino não reagiu. Chamou de novo. Nada. Mas quando a garçonete se moveu, o menino reagiu na mesma hora. O restaurante inteiro percebeu. Um murmúrio começou. Baixo. Contido. Isso não é possível. O pai murmurou. A garçonete então deu um passo para trás, como se estivesse encerrando algo. O pedido já vai sair, disse ela, e se virou para ir embora. Espere, o milionário falou alto demais. Ela parou. Ele respirava diferente agora. Não era mais arrogância. Era confusão. O quê? O que você fez? Ela virou apenas o rosto. Não respondeu. E caminhou. O menino acompanhou cada passo até ela desaparecer entre as mesas. O pai ficou parado, a carteira ainda aberta sobre a mesa. O orgulho? Já não. Algo tinha sido quebrado ali. E não foi o silêncio. Foi a certeza daquele homem. O milionário permaneceu sentado, imóvel. Pela primeira vez na vida, ele não sabia o que fazer com o próprio dinheiro. A carteira aberta sobre a mesa parecia inútil. Papel sem poder. Ele respirou fundo. Chamou o gerente com um gesto seco. Traga ela de volta. Minutos depois, a garçonete retornou. Calma! Sem pressa, sem medo. O que você fez com meu filho? Ele perguntou, mas agora a voz estava diferente. Não havia deboche. Havia necessidade. Ela olhou para o menino primeiro, depois para o pai. Eu não fiz nada demais. Só falei com ele. O homem bateu a mão na mesa, nervoso. Não falou? Ele é surdo. O restaurante inteiro ficou em silêncio outra vez. A garçonete então respirou fundo e fez algo que ninguém esperava. Ela levantou as mãos e começou a falar com elas. Movimentos suaves, precisos, cheios de intenção. Não eram gestos aleatórios. Era linguagem. Língua de sinais. O menino arregalou os olhos. Pela primeira vez naquela noite. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro. Aberto. De quem finalmente foi visto. Ele largou o carrinho. Levantou-se da cadeira e respondeu. Com as mãos. O restaurante explodiu em choque silencioso. O pai empalideceu. Você... A voz falhou. Você sabe se comunicar? Ela completou. Sim. Ela se abaixou na altura do menino e continuou conversando com ele. Perguntou o nome. Perguntou do carrinho. Perguntou do dia. Ele respondeu tudo. Animado. Feliz. O pai levou a mão ao rosto. Ele nunca fala assim comigo. A garçonete se levantou devagar. Porque o senhor nunca falou do jeito que ele entende. Essa frase atravessou o homem como um soco. Mas eu pago os melhores médicos. As melhores escolas. Mas nunca aprendeu a ouvir em silêncio. Zilde, ela respondeu. O milionário se levantou. Os olhos marejados. Eu fui arrogante. Fui cruel. E usei meu próprio filho como piada. Ele empurrou a carteira na direção dela. 1 ano do meu salário. É seu. Ela fechou a carteira e devolveu. Use esse dinheiro para aprender a falar com seu filho. O homem começou a chorar. Sem vergonha. Sem máscara. Ele se ajoelhou na frente do menino. E pela primeira vez, levantou as mãos. Desajeitado. Errando. Tentando. O menino riu. E o ajudou. O restaurante inteiro aplaudiu. A garçonete apenas sorriu.
e voltou ao trabalho. Porque algumas pessoas não precisam de palco, elas mudam vidas no silêncio. Se essa história te tocou, se inscreva no canal agora. Deixa o like. Cada like é uma forma de dizer: orgulho não vale mais que amor. Compartilhe, porque alguém precisa ouvir isso hoje. E fica a lição final: dinheiro faz barulho, mas respeito cala qualquer milionário. Até a próxima história.